Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi à Ilha do Retiro enfrentar o Sport precisando da vitória e conseguiu a vitória, placar mínimo, mas muito importante, 1-0, sofrido, um jogo muito feio, muito ruim. Toda a imprensa só tá falando que o jogo foi ruim, que foi sonolento e tudo mais, porque foi mesmo. Mas a vitória veio, são 3 pontos, este é o vídeo de jogo dessa importante vitória que faz com que o São Paulo, pela primeira vez desde que o campeonato começou, olhe para a parte de cima e não para a parte de baixo da tabela. Está se descolando. Palavras do Gabriel pouco antes, né? Mas a gente está olhando para cima e não para baixo. Isso é importante porque o São Paulo vai enfrentar o Fortaleza daqui a pouco pela Copa do Brasil. A gente vai ter vídeo sobre isso. Na terça-feira vai ter uma live muito interessante com muitas coisas. Já convido todo mundo para a live de terça, que vai acontecer na terça. Mas hoje a vitória era muito importante e emblemática para que o São Paulo pudesse dar atenção para a Copa do Brasil. Atenção para essa pausa de 14 dias, que o planejamento vai ser completamente diferente. A gente tem algumas notícias boas, como a volta do Luciano, ainda que tenha entrado muito sem ritmo, normal, esperado, mas entrou, voltou, que legal. O Benítez também entrou. A gente vai comentar sobre tudo isso. E passo agora a palavra para Gabriel Perecini. Neste jogo que a gente pode falar que foi na Ilha do Retiro, mas podia ser o jogo da ressacada, né? Porque sempre é muito complicado você vir de uma eliminação e daí você tem que voltar suas atenções para Campeonato Brasileiro. A gente esqueceu de pegar minha camisa hoje. Tudo bem, mas mano, vai na camisa preta mesmo, um luto, porque o jogo foi muito ruim. A Vives avisou aqui agora que a camisa já estava pronta, mas beleza, tá top. Que a Vives está no monitoramento aqui do vídeo. Em relação ao que você falou, de olhar para cima, né? Uhum. A briga do São Paulo... Você que falou isso, eu só repetiu o que você já tinha falado. Você trouxe agora. A briga do São Paulo contra a zona do rebaixamento, ela envolveu uma questão física. Sim. Então, o São Paulo conseguindo ou dosar essa questão física, ou conseguindo superar isso dentro de algumas partidas, provavelmente eu vou colocar isso no Twitter amanhã, e a gente traz mais na live de terça, mas porque eu já fiz o levantamento, mas eu preciso conferir ele, porque eu fiz ele na mão, literalmente na mão, papel e caneta. Sim. Então eu preciso, é bom dar um muita gente não sabe o que é papel e caneta, muita gente não usa. Caneta é um negócio assim, tem essa da Sound Store, é muito legal, que é essa que meu pai comprou, tipo a caneta meu pai comprou para mim. Tenho muito orgulho dessa caneta. Mas então era bom conferir ainda, mas eu não tenho uma planilha de Excel, até o Ale, eu conversei com ele. Anotações tricolores, então daqui a pouco isso vai acabar saindo lá. Não, ele me sugeriu, até criou para mim uma tabela, mas o que ele estava querendo era muito mais demorado. Obviamente, me ofereceria muito mais possibilidades. Depois a gente vai até ver se coloca isso em prática, mas para pegar essa. O nome da Vives no monitoramento. Eu vi. Mas para pegar esses números que eu peguei agora de times, pegar todos os gols dos times da Série A. Eu tinha feito até os jogos de ontem, então hoje depois ainda tenho que atualizar com os gols de hoje e fazer esse duplo chequeio aí. E ver quanto... Duplo chequeio, foi isso que você falou. Chequeio. A gente usa criou isso. Uma palavra, todas as palavras são criadas mesmo, vai de chequeio. A gente usa isso onde eu trabalho, a gente brinca com essa palavra. É então, ótimo, eu gostei. Trouxe ela, já nos apropriamos da palavra chequeio. Então, o São Paulo, os números do São Paulo, se você tirar os duelos contra o 4 de julho, quando o São Paulo fez 5 gols depois dos 15 do segundo tempo... E é um jogo fora da curva, completamente fora da curva. Eles são assustadores, assim, eles fogem completamente de uma média que você estipula para os outros 19 times, eles ficam abaixo de todos os outros times, tem outros 2 times que, fora esse duelo contra o 4 de julho, fizeram apenas 3 gols depois desse período, só que tem menos jogos que o São Paulo também no período, então, em termos de média, a do São Paulo é muito pior, e em relação aos gols tomados, é uma discrepância muito grande entre os gols que você toma depois desse período e os gols que você faz. Batendo o olho, eu preciso de novo conferir isso, mas batendo o olho é disparada, a pior relação dentre os 20 times da Série A, porque né, você também tem que ver quantos gols totais aconteceram para você pegar a porcentagem, enfim. De quantos que foram nesse período. Mas eu vou ver de colocar isso amanhã no Twitter, a gente traz a live de terça, mas assim, passava muito por isso a briga do São Paulo contra a parte de baixo da tabela, passava muito por ou você definiu o jogo em 60, 70 minutos, ou você vai ter muita dificuldade. Uma coisa assim que você sempre falou aqui, a gente vai ter vídeos seus antigos falando disso. Mas o São Paulo vai sair dessa situação? Você falou assim, depende. São Paulo vai continuar jogando só 60 minutos do jogo? Se continuar jogando só 60, vai ter dificuldade. Se começar a jogar um pouco mais do que 60 minutos,
aí talvez, aí sai facilmente, porque tem elenco para isso, o São Paulo não tem elenco para estar lá embaixo. Vamos só lembrar que esse time do São Paulo é o time que disputou, e eu não estou falando com nenhuma ironia, disputou o título brasileiro na temporada passada e teve grande chance de conquistar a Copa do Brasil também. O mesmo elenco, acrescido de 7 reforços e de um técnico que tem mais confiança dos torcedores e que provavelmente é muito melhor do que o antecessor. Provavelmente, eu não posso cravar, mas e não sei se ele vai fazer um trabalho melhor. Aliás, eu posso cravar, o Crespo para mim é melhor do que o Diniz, mas eu não sei se o trabalho dele será melhor do que o Diniz fez no Campeonato Brasileiro, considerando peças e tudo mais. Espero que sim, torço para que sim. Mas tem desafios. O São Paulo não tem um elenco para estar brigando na parte de baixo da tabela e agora conseguiu ali chegar na 12ª colocação, até emblemática, porque na Guia do Retiro a única faixa ali tinha um 12. E o Santo Paulo, eu até brinquei com isso, né? 12. Foi exatamente a colocação que o São Paulo conseguiu nesta partida. Mas temos muita coisa para falar, porque quando eu falei de ressaca, eu não tirei isso da minha cachola, apesar que a gente sabe que uma eliminação sempre custa muito para um time grande, principalmente uma cachapante, como foi contra o Palmeiras. São Paulo teve, desde que o Crespo chegou, jogos muito equilibrados contra o Palmeiras e aí tomou um 3-0, muito inesperado. É uma goleada aqui no entendimento do canal, isso faz muito mal para o time. Normalmente o time demora a se recuperar, então era um jogo muito difícil. O Crespo fala isso antes da partida começar, quando foi perguntado. O Crespo falou: é difícil você focar, é difícil você chegar para os jogadores e dar aquele start. Então era esperado que o jogo fosse um jogo ruim, apesar do belíssimo, eu vou repetir, que gol bonito que o São Paulo fez, que é uma jogada que começa ali com o Lisieiro acha o Nestor, e o Nestor, não é o gol do Pablo, não é bonito pelo gol do Pablo, o gol do Pablo é bonito pela metida de bola do Nestor, que é aquela metida de bola de videogame que você enfia apertando aquele botãozinho que para mim é o Y, mas para a galera é triângulo, porque eu sou do Xbox, vou fazer o quê? E a bola vai açucarada, e dessa vez o Pablo, pior que recebeu, numa posição parecida com a que ele perdeu contra o Palmeiras, dessa vez ele não desperdiçou. Uma pena que tenha desperdiçado no jogo que foi mais importante, mas aí tem uma outra coisa que você falou, né? Foram 3 decisões que o São Paulo disputou, jogos importantes, que a gente teve falhas de Brenner, de Luciano e depois de Pablo, nessa ordem, né? Foi isso? Pegando os campeonatos minimamente mais importantes, nas últimas 2 decisões do São Paulo, grandes decisões, né? Contra Palmeiras e Grêmio, o São Paulo ficou na mão ali com 3 jogadores de frente. De frente, E 3 jogadores, assim, desses 3, 2 estavam jogando tecnicamente muito bem. O Pablo não. Foram os artilheiros do time no ano passado. O Pablo é artilheiro desse ano, né? O Pablo é aquela coisa que nos números ele tá bem, mas tecnicamente não está. Mas outra coisa que a gente pode discutir na terça também. Tudo isso para terça. Vamos falar do jogo, então. Agora do jogo, focado no jogo, fizemos uma introdução longuíssima, mas que tem contexto. É importante também falar isso, porque eu acho que na terça a gente tem um espaço maior para discutir esse tipo de coisa. E que golaço. Que golaço em função da metida de bola do Nestor. Aí o Pablo fez o que o centroavante deveria fazer sempre. Mas em relação ao Crespo, é importante a gente não esquecer, porque tem gente que acha que é isso, né? Tem gente que acha que enquanto você está esperando começar o jogo, por exemplo, o clube parou, né? O clube não existe treino, não existe parte física, mental, o jogo é técnico só, nem parte tática existe. Então, se o jogador vai tecnicamente bem, os problemas estão todos resolvidos e não precisa de mais nada. E assim, você tem uma parte, como a gente já falou aqui da parte física do São Paulo, que quando tiver essas 2 semanas vão cair do céu para que haja uma recuperação, para colocar os jogadores numa condição de competição melhor do que a de hoje, mas na parte mental hoje estava complicadíssima, né? A gente lembra até o duelo do ano passado contra o Sport, quando o Diniz faz aquelas mudanças mais drásticas, coloca o Diego, coloca o Léo como zagueiro pela primeira vez, coloca Luciano e Pablo como companheiros de ataque, e o Luciano dá assistência para o Pablo, enfim, muitas coisas mudaram naquele jogo especificamente, muitas novidades até surpreendentes, né, para aquela partida, foi um choque, assim, foram muitas mudanças, e o jogo ele se encaminhou muito parecido, porque era um jogo em que precisava ganhar. Naquele momento, o São Paulo vinha ainda próximo de uma eliminação para o Mirassol. Sim, começou terrível. O Campeonato Brasileiro. Muito pior do que a do Palmeiras, muito mais inesperada e um vexame, assim, sem nenhuma sombra de dúvida. Começou o Campeonato Brasileiro oscilando, aí você ganha na estreia do Fortaleza, empata, perde para o Vasco, aí você
depois empata com o Bahia jogando mal, aí você vai enfrentar o Sport com o técnico ameaçado. Então, assim, era um jogo que existia uma carga maior naquele jogo. Hoje, a mesma coisa. Peraí, então, quem que era que a gente enfrentasse? O Sport, o mesmo Sport do ano passado. Eu não tinha água, eu fui tomar e até o Ale levantou, hoje o gol foi com acho que 6 minutos do primeiro tempo, ano passado foi com 5. Então é algo muito... Poucas coincidências. O Ale, 2 anotações tricolores, trabalho que a gente recomenda fortemente, membro 05 já tem, quem não tem, entre em contato ali com a Vives, que ela manda... Então você tinha tudo isso, e aí sai a escalação do São Paulo. Ah, mas vai Vitor Bueno, vai Pablo, vai Rojas, vai não sei quem, vai lá. A gente, ano passado, muito se reclamava do Diniz que ele não tinha como é que era? Repertório, que não tinha variação, que tem que mudar o time. Aí esse ano o Crespo tem muitas mudanças, muitas vezes de um jogo para o outro. Sim. Você joga com 3 zagueiros, você joga com uma linha de 4, às vezes muda as peças do meio de campo. Às vezes ele faz até uma coisa que ele fez contra o Palmeiras, que é colocar uma disposição quando o time está com a bola, uma formação, e outra quando o time está se defendendo, né? Então, assim, o Crespo faz isso, só que hoje, antes de começar o jogo, a gente já sabia, a gente ficou sabendo, né, ali quando saiu a escalação e houve apuração junto ao São Paulo, que o Gabriel Sara ficou em São Paulo poupado pela sequência de jogos, e que o Arboleda tem uma lesão na coxa. Aí você tem o Luciano e o Éder que estão voltando agora, não aguentam nem sequer 45 minutos. E o Éder nem entrou. Mas tinha entrado contra o Palmeiras. Sim. A gente entrou contra o Palmeiras, né? Entrou ali, jogou acho que 25 minutos, alguma coisa assim. São jogadores que não aguentam 90 minutos, nem 45. Então, você tem um treinador que vai se adaptando ao adversário e você não oferece peças a ele. Então, naturalmente, você vai jogar com o Igor Gomes. Igor Gomes entrou no segundo tempo. Naturalmente, você vai jogar com o Vitor Bueno, você vai, às vezes, ter que apostar no Rojas. O Rigoni mudou completamente de característica, de função e de posição em relação aos jogos que ele tinha jogado no Campeonato Mas eu quis dizer isso, né? O posicionamento dele é completamente diferente. Então, assim, você olha para o banco, não é como se o São Paulo tivesse o banco do Palmeiras, que você olha para o banco do Palmeiras, você consegue fazer o que você quiser ali. Esse cara tem banco no banco do Palmeiras. Não, você tem quase titular no São Paulo. Tem quase um time inteiro, Atlético Mineiro, Flamengo, vários jogadores que têm diversas opções. O São Paulo você perde ali 2, 3 peças e o técnico quer fazer um negócio diferente, você limitou as opções. Então, e as peças que não estão aguentando jogar, porque isso é muito importante. O São Paulo tem um elenco mal tecnicamente também. E tão mal tecnicamente, porque a perna começa a pesar. Coisa que a gente falou aqui é muito difícil de ser assimilado. Às vezes o jogador começa a perder capacidade técnica porque ele está numa sequência sem rodagem e ele vai sentir isso. Não é a gente que fala isso, é fisiologista que fala, é cara que estuda isso. O cara não aguenta uma sequência se ele não tinha uma preparação adequada, e o São Paulo não teve. São Paulo não teve. Outros times tiveram, e só ajuda a explicar esses números que o Gabriel levanta, que o São Paulo é um dos piores, se não pior, é o pior, né? Time em relação a nessa relação de fazer gols depois dos 30. Mas aí segue. Mas, então, assim, aí você vai enfrentar hoje uma defesa forte, a segunda melhor defesa do campeonato, mesmo estando na zona de rebaixamento. Sim, ao mesmo tempo, isso. O pior ataque do campeonato. Sim. Pô, isso muitas vezes exige uma formação muito específica, e o gol do São Paulo cedo ainda condiciona o jogo de uma maneira impressionante, porque você sabe que o adversário tem dificuldades para construir o jogo, e é só você assistir qualquer jogo do esporte, você percebe a pobreza, não precisa só olhar os números, você percebe a pobreza de construção de jogo impressionante. O esporte, tirando a última rodada agora, contra o Flamengo, nenhum jogo do esporte teve mais de um gol de diferença para qualquer um dos lados, nenhum jogo. Todos os jogos são ou empate ou 1 para um dos lados. E a maioria das vezes 1-0. Pode adversário, né? Nem 2-1. Como foi o de São Paulo hoje. Então, assim, são jogos com poucos gols, são jogos feios, e é o esporte que, tirando a primeira rodada, lá contra o Internacional, quando saiu perdendo por 2-0, empatou num jogo repleto de gols, impressionante, o jogo com mais gols do esporte no Campeonato Brasileiro, o esporte não pontuou nenhuma vez quando saiu atrás do placar, e continua. Então, esse é o cenário do jogo. Aí você pode gostar do cenário do jogo ou não, mas esse é o cenário. Hoje, nós tivemos 3 grandes oportunidades do esporte que o Volpi fez intervenções muito boas. Foram 3 boas defesas. Para imaginar que o esporte, com essa fragilidade que o Gabriel falou, ou com essa dificuldade de fazer gol, exija do goleiro de São Paulo 3 defesas,
ainda que teve uma bobeada dele num chute de longe, e uma das defesas foi um soco que saiu errado, né? Mas ele faz uma defesa brilhante depois. A recuperação. Aproveitando que você já trouxe, e é importante falar, novamente, São Paulo com muitas dificuldades para defender uma bola parada. Sim. Muitas dificuldades. Qualquer bola parada para o São Paulo, muitas vezes tem sido Cara, hoje, por exemplo, quase todas foram um martírio e tem sido ali mais ou menos um padrão ao longo da temporada. Bolas paradas contra o São Paulo. Precisa corrigir. Aí vai falar, mas o São Paulo não treina? Não. Não treina, não tem tempo de treinar. Esses 14 dias a gente está esperando que o São Paulo tenha condições de dar treinos físicos, de recuperar jogadores, de entender os jogadores, de fazer um trabalho de refis, mas que também o Crespo tenha a possibilidade de, finalmente de trabalhar, de treinar, de posicionar, porque o Crespo está fazendo isso com um treino por jogo, é pouco para um técnico com a capacidade que o Crespo tem. E que eu espero que continue muito tempo para o São Paulo, mas ele vai receber investidas. Você não tem peças que são show de qualificação, Exato. Então você precisa de um mínimo ali de organização e de treino para que ela seja. E aí você tem o gol, para chegar no gol, né, logo no começo do jogo, assim, já tendo uma ideia. Na escalação, o Crespo coloca, para quem lembra e para quem acompanha com um pouco mais de atenção, é uma escalação parecida com o jogo contra a Chapecoense, no Morumbi, quando o São Paulo, em teoria, teria mais a bola. O Sport é o terceiro time que menos fica com a bola no campeonato. É um jogo que, se o São Paulo não tivesse feito o gol muito cedo, era sabido que seria muito mais o São Paulo tentando atacar, o Sport se defendendo, com uma defesa que se defende muito próximo da área, dá muito poucos espaços, o São Paulo precisa criar esses espaços. Então hoje, depois de muito tempo, aconteceu no segundo tempo contra o Palmeiras, mas não é o padrão no ano. Antes disso, talvez tenha sido contra a Chapecoense, a última vez que isso aconteceu, o Rigoni joga aberto. Sim. Aí você tem um Rigoni aberto, um Rojas aberto do outro lado, porque é o jogador que tem essa característica. Se não for o Rojas, é Galeano. Desculpa, o Rojas só tem essa característica. Então, infelizmente. E muda muito pouco. E aí você tem Vitor Bueno e Pablo na frente, e aí você tem os dois ali se alternando. Uma hora um sai um pouco mais da área, outra hora o outro sai da área e o outro fica na área para dar essa referência, para o São Paulo poder ter essa aproximação. E o gol sai justamente numa aproximação dessa, que é o melhor São Paulo. O melhor São Paulo é quando existe aproximação. Os gols bonitos contra Cuiabá, o gol contra o Red Bull Bragantino, que sai de um cruzamento, mas que a construção da jogada envolve uma ligação entre os três homens de frente. Então, o São Paulo do Campeonato Paulista, contra adversários obviamente mais fracos, mas o São Paulo do Campeonato Paulista titular também, né? Envolvia aproximação. São Paulo contra o Racing envolvia aproximação. Envolvia uma conexão ou da dupla de ataque ou dos meio-campistas. O gol é isso hoje. O São Paulo está trocando bola desde a defesa, o Sport posicionado do meio de campo para trás, o Lisieiro tem a leitura para se desmarcar com a movimentação, o Miranda solta nele, o Nestor faz a mesma coisa, e aí, junto com esses dois para fazer sucessão, vem o Vitor Bueno. O Vitor Bueno se soma a eles, os três trocam passes muito bem, com movimentação, com qualidade técnica ali que os três têm. Isso é inegável. O Vitor Bueno tem qualidade? Tem. O Vitor Bueno tem qualidade técnica. Agora, se tem intensidade, se consegue jogar cabeça, 100%. Aí é outra história. Sim. Qualidade técnica ele tem. Principalmente para fazer essas jogadas com aproximação. Sim. O Nestor se desmarca, o Lisieiro acha ele com liberdade, e aí você tem o Vitor Bueno que saiu da área, mas você tem o Pablo que continua lá. E aí o Nestor faz um passe absolutamente espetacular. Cara, que lindo. Nestor sobrou como melhor em campo. Aliás, talvez tenha sido tecnicamente o único destaque do jogo, tecnicamente. Lisieiro foi bem também. Lisieiro vai bem também. Os dois, principalmente. O Nestor e o Lisieiro muito combatidos. Até porque o Lisieiro tem que mudar de função durante a partida. Ele né? tem crescido muito nessa questão de combate. Um jogo como o de hoje, por exemplo, que São Paulo faz o gol, e aí no segundo tempo vai ficando cada vez menos com a bola, e você vai precisando ter cada vez mais combate, cada vez mais desarme, cada vez mais disputa de bola. Não é um jogo técnico, o gramado ruim. E o Lisieiro consegue apesar que o Nestor hoje também se destacou. O Nestor tem crescido muito nisso. Recuperada de bola, teve um carrinho que ele deu no meio campo, que ele vai só na bola, mas é perfeito. Ele toma a bola do cara e sai com a tranquilidade. O Nestor tem evoluído ao longo da temporada nesse nas mãos do Crespo, hein? Sim, nas mãos do Crespo. É um jogador que, se você pega ele, por exemplo, lá atrás, ou pega ele até em jogos relativamente recentes, porque ele vai oscilar ainda, ele demonstrava claríssimas dificuldades de marcação. E ele tem conseguido ser mais competitivo. Ele está virando um jogador completo, como o Lisieiro está virando um jogador completo. Hoje o Lisieiro não apareceu tecnicamente, ele aparece no gol,
Ponto. Ele não. Óbvio, ele tem uma até belíssima... no comentário da TV, né? O Luciano não entrou no jogo, não. Ele tinha entrado muito no jogo. Ele tem uma boa distribuição de jogo. Tem uma bola que ele faz no lançamento do segundo tempo, o Rigoni, para pegar o Rigoni no mano a mano. Então ele que a gente até brincou. A gente brincou entre a gente aqui. Pô, só dá passe de lado. Pô, o cara meteu a bola quase que do meio do campo. Ele inverteu a bola pro outro lado, pra lateral. E pro Rigoni sair no pé. Exato. Aliás, o Rigoni hoje não foi bem. Hoje muito mal. Um bom jogador, não foi bem hoje. Daniel Alves... Tecnicamente muito mal. Daniel Alves teve uma partida razoável na marcação. Razoável para boa. Mas tecnicamente muito ruim. Furou uma bola que poderia ter facilitado ali a situação do São Paulo. Rigoni, acontece, tá? Mas assim... Muito ruim. O Rojas nem se fala. O Rojas, infelizmente, eu não espero muito do Rojas. Eu fico triste. Porque assim, tanto o Rojas quanto o Galeano, a gente teve aquela empolgação toda ali. Quando eu falo a gente, eu me coloco no lugar ali da torcida. O Rojas tinha uma história. A história da contusão, a história de um jogador que foi brilhante nas mãos de um outro técnico num outro esquema, mas parece ser, e eu não gosto de cravar coisas, parece ser o sambista de uma nota só, né? Quer dizer, o cara faz aquilo e aquilo é o que ele faz. Não dá para fazer muita coisa. Aí quando você vai colocar ele para um Crespo, né? Eu pego muitas palavras do Hernanes. Aliás, o Hernanes, vamos falar um pouquinho do Hernanes, não foi bem. Infelizmente, eu falo infelizmente, que bom que hoje não foi bem, mas assim, dá para entender porque ele não estava jogando no São Paulo, já tem ali um problema que é o próprio Hernanes, não é o clube, não é oportunidade, não é um jogo inteiro. Infelizmente, o Hernanes tem alguma coisa ali que impede de voltar a ser aquele grande jogador, mas você às vezes tem um jogador que não combina tanto com o técnico. Então, quando o Hernanes saiu de São Paulo, houve assim uma pergunta para ele em relação a Santos e tal. Ele falou: o Diniz é um dos melhores treinadores que eu tive, mas meu estilo de jogo não combina com o técnico. O Rojas não parece combinar com o estilo do Crespo, que pede muita coisa. E com o Aguirre combinava, porque o Aguirre era tudo retraído e põe o cara para correr. E para correr, ele corre. Para correr e para correr, mesmo hoje, quando ele tem que correr e vai pro mano a mano, tecnicamente tem decisões erradas. O Pablo dá uma assistência para ele que é muito boa. Nossa, que de calcanhar, né? O Pablo fez um jogo bem honesto, em todos os sentidos, técnico, tático, de movimentação, as melhores chances ali do São Paulo enquanto ele esteve em campo. Acho que em quase todas, se não todas, ele teve alguma participação. Sim. Teve um lance que o Rigoni chuta que vira um escanteio, que é uma bola longa do Volpi, e ele prende ali um marcador para a bola sobrar para o Rigoni. É verdade, você comenta isso. Falou, então, o Pablo foi muito bem. Ele corre, ele desacelera a corrida e dá as costas para o cara tromba as costas. Ele tem essa movimentação, dá um passo de calcanhar para o Rojas, que aí ele chega todo torto. Que é muito bonito, cara. Bonito passe. Ia ser um golaço. Ia ser um golaço. Tanto quanto a metida do Nestor, esse passe de calcanhar do Pablo ia ser... Mas aí, com um gol cedo, e o São Paulo sabendo o cenário do jogo que a gente falou no começo, toda a questão do esporte, isso certamente, ninguém definiu ali na hora, isso era uma questão de estratégia, fizemos o gol, agora a gente retrai um pouco mais e tenta aproveitar os espaços. No segundo tempo, principalmente, sobraram espaços e o São Paulo não conseguia finalizar essas jogadas. Mas no primeiro tempo, o São Paulo ainda contou com muitos espaços no meio de campo. E, tanto que o Miranda, no segundo tempo ele também vai bem, mas no primeiro tempo ele vai muitíssimo bem e ele muitas vezes ou tem que fazer uma cobertura ali no Léo pela esquerda, ou ele fica no mano a mano com o Everton Felipe, com o Paulinho, com o André, com não sei o quê. Aliás, marcaram uma falta do Miranda que não foi nada. Olha, eu não gosto de falar muito de arbitragem, mas marcaram uma falta do Miranda que não foi nada, que falaram que ele deu o cotovelo. Aí não marcaram uma falta no Rojas, mas marcaram uma do Liseiro que foi igual. Foi do Liseiro? Foi do Liseiro que foi igualzinho, depois ele tomou amarelo porque ele jogou a bola para fora. Atropelaram o Miranda e nada acontece. Feijoada, para quem conhece o meme. Caraca, foi uma atropelada assim... Blau! Blum, desaba Miranda e o árbitro, não, isso é lance de jogo, velho, não é. Ali não era. Dentro dos critérios que o árbitro escolheu, não era, né? E essa falta do Liseiro fez com que o Liseiro, na próxima partida contra o Juventude, não esteja à disposição. Parada, né? Jogar agora quarta-feira. Na última antes da parada, porque é na última mesmo, porque vai ter Copa do Brasil, aí é essa e para. Sim. Aliás, essa pausa de 14 dias que a gente citou aqui, eu não gosto quando isso acontece. Mas ela vai aparecer, pode ser bom para São Paulo, mas eu não gosto. Entre os jogos, e historicamente, aí o Ale pode me corrigir, mas de memória... O São Paulo volta contra o Fluminense. Sim, mas depois tem o confronto do segundo jogo da Copa do Brasil. Mas é Fluminense depois. É horrível quando você faz uma partida,
Aí você vai ter 14 dias para a segunda partida. A gente já teve isso que contra o Cruzeiro. Foi isso contra o Cruzeiro? Então, eu não vou lembrar de cabeça. Eu sei que o São Paulo reverteu um resultado contra o Estudiantes em 2006, assim. Perdeu na Argentina, parou para a Copa do Mundo, voltou da Copa do Mundo e o São Paulo ganhou no Morumbi de 1-0. Eu estou me enganando 2006. Que talvez o Cruzeiro, a pausa tenha acontecido antes do primeiro jogo? Exatamente. Existiram pausas entre... Antes do primeiro jogo. Exato. Contra o Internacional em 2010, por exemplo. E teve uma contra o Cruzeiro também. Não sei por que eu tô com o Cruzeiro na cabeça. Talvez não tenha. Eu posso estar enganado, mas acho que não, então talvez não tenha. Então pode ter sido contra o Cruzeiro, porque o São Paulo jogou contra o Cruzeiro e depois teve o Internacional. Pode ser que a pausa tenha sido antes do Cruzeiro. Aí eu não vou lembrar exatamente. Mas tudo bem, mas vamos que vamos. Eu não gosto dessas pausas, mas ela vai acontecer isso. São Paulo vai jogar contra o Fortaleza, depois vai jogar contra o Juventude sem o Lisieiro, para 14 dias, recupera, revigora, toma espinafre, toma isotônico, fica todo mundo fortinho, vai para Fluminense, e aí a partida de volta. E aí, por que eu falo? Quando você tem uma situação mais confortável no Brasileiro, imaginando que o São Paulo possa conseguir um resultado contra o Juventude, é uma situação diferente, dependendo... Relativamente bem no campeonato? Recentemente, nos últimos jogos. Sim, mas às vezes você conquista na marra ali. Muda essa estratégia dependendo do que acontecer no primeiro jogo contra o Fortaleza. E daí nós vamos ter um São Paulo diferente. Daí a gente vai poder cobrar algumas coisas da parte física do São Paulo, a gente vai poder cobrar algumas coisas da parte técnica. Não que 14 dias seja mas é uma enormidade, porque o São Paulo teve... O São Paulo teve 0. 14 dias, é bom que se diga, a gente terça-feira fala disso, 14 dias planejados. Você sabe que 13, vai começar que você e vai terminar. 13, você sabe, começa no domingo e acaba lá na sexta-feira, sábado antes do jogo contra o Fluminense. Você sabe, tem esses dias aqui garantidos. Coisa que não aconteceu na pausa do Campeonato Paulista. E aí a gente vai ter como cobrar mais, vislumbrar mais do que Crespo pode fazer, do que Corrã pode fazer, do que esse equipe pode fazer, de repente, o sonho de ver os titulares. E o São Paulo não vai ter mais também um calendário tão complicado, porque a eliminação do campeonato da Copa Libertadores vai abrir algumas janelas de meio de semana, possibilitando ao técnico trabalhar mais. Então, em teoria, dependendo do que acontecer, obviamente, contra esse confronto fortíssimo que a gente tem na Copa do Brasil com Fortaleza, é possível que a gente tenha um São Paulo melhor para o restante da Copa do Brasil, que é um título que daria ali uma grandeza, né? Seria um ano incrível para o São Paulo se conseguisse realmente brigar por esse título, mesmo com a eliminação da Libertadores e mesmo com chance praticamente zero de conquistar o Campeonato Brasileiro. Não tem condição. Muito. Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo estão em outro campeonato. Com a vantagem no placar, e eu acho que isso é até para finalizar, porque o segundo tempo passa muito por isso, mas com a vantagem no placar, a dificuldade que o adversário tem de construir o jogo, e esses pequenos buracos no primeiro tempo, que o São Paulo teve com uma formação que muitas vezes contava com 4 jogadores na frente, Rigoni e Rojas abertos, Vitor Bueno e Pablo pelo meio, um sai mais, um sai menos e tudo mais, mas quase 4 jogadores na frente. Ele saca um desses 4, saca o Vitor Bueno, coloca o Luan, recompõe um pouco mais o jogo, o meio de campo. Aí você tem Lisieiro e Luan ali muito mais fortes na marcação. O Nestor num dia muito inspirado também nessa questão de combatividade e conseguindo distribuir bem o jogo. O Nestor, e aí no segundo tempo, o São Paulo, isso já tinha acontecido no primeiro tempo, mas no segundo tempo tem boas enfiadas de bola, o São Paulo tem espaço para jogar, tem espaço para chegar pela linha de fundo e muitas vezes não consegue tornar isso nem em finalização, ou porque o Rigoni não estava bem para dar assistência que ele costuma dar, como deu contra o Grêmio, ou porque de muita qualidade. O Daniel Alves também errou muito cruzamento e furou. A entrada do Diego Costa, quando ele entra no lugar de um... Vamos falar isso, é importante falar isso. Tá lá o Crespo, 1-0 contra o Sport, que é um jogo ruim, um time tecnicamente inferior ao São Paulo, né, nessas condições que está hoje. Aí chega o técnico e me tira um atacante e me coloca um zagueiro. É muito importante de falar disso, porque dependendo do técnico que está ali, a galera manda matar, coloca que técnico então. E não é assim, às vezes existe um motivo para isso. E é por isso que às vezes é importante analisar, independentemente de simpatia ou antipatia, seja por técnico, seja por jogador. Porque na simpatia, na birra, a gente transforma uma coisa que não é grande coisa num acontecimento histórico. Então só explica por que tirar... No passado, só lembrar, quando o São Paulo foi para cima do Lanús e consegue os resultados, estava com um zagueiro em campo e
para 5 minutos, o Diniz bota o Arboleda, não, botou o zagueiro, retranqueiro. Então. Aconteceu a mesma coisa contra o Fortaleza na Copa do Brasil, hoje vai ficar por isso mesmo. E o Fortaleza a gente passou, porque o Lanús, você falou, a gente acabou sendo eliminado, sim, né? Mas, assim, mas o Fortaleza passou, pode ser. Aí você tem a coisa estratégia que foge do seu controle. Exato. A estratégia é a mesma. E novamente a gente tem aqui um treinador que, de novo, mexe no time entre um jogo e outro, no mesmo jogo. Ele coloca os 3 zagueiros, libera um pouco mais o Daniel Alves, que teve dificuldades na marcação no primeiro tempo e deu espaço. Que eu não gosto do Daniel Alves nessa, mas aí é gosto meu. Eu acho que ele rende mais em outra posição, já falei aqui. E o São Paulo, no primeiro tempo, principalmente, teve dificuldade de marcação também pelo outro lado, como eu falei aqui, a quantidade de vezes que o Miranda teve que fazer cobertura, a quantidade de vezes que tanto o Rigoni quanto o Rojas tomaram bola nas costas quando o lateral do Sport, Rainer, né, subia ali pela direita, tanto que começa com o Rigoni na marcação, ele não é o jogador mais apto a fazer esse tipo de estrutura, aí volta lá, sim. Aí, confirmando aqui, a gente confirma ao vivo, fica escuro aqui, porque... No meio do primeiro tempo, troca Rigoni e Rojas de posição, e o Rojas fica mais responsável por atacar, por atacar por aquele setor e recompor por aquele setor, só que também não consegue, tomando bola, 2, 3 bolas nas costas no primeiro tempo, só nesse período que ele teve pela esquerda. Então o Crespo coloca o Luan para dar um pouco mais de força na marcação, e depois coloca 3 zagueiros para tirar um pouco dessa responsabilidade tanto do Daniel Alves quanto do Léo. Reforça o time um pouco mais defensivamente, para os minutos finais, muitas vezes linha de 5, então você tem o Léo marcando lá com o Bruno Alves na cobertura, o Miranda e o Bruno Alves ficam o Miranda e o Diego ficam na área, o Daniel Alves voltar fechando por ali, você tinha Lisieiro, você tinha Luan, você tinha outros jogadores ali, o Igor Gomes, que faz esse papel também tático, é muito grande. Porque assim, cara, desculpa, você quer ignorar o papel tático do jogo? É direito seu. Você quer achar que... eu ia até brincar que você quer achar que o jogo é videogame, mas o jogo de videogame existe tática. Então, existe, né? Então, você quer ignorar isso, achar que o jogador não pode ser importante técnico, tudo bem, taticamente, tudo bem, é direito seu, quase uma ode à ignorância, mas o jogo existe. Então, assim, o Crespo vê essas coisas... Porque e não é só. Isso existe e é função do técnico ver, e o técnico toma decisões baseadas nisso. Nisso você pode não acreditar. Lá no Campeonato Paulista, ele falava, quando eu vou tirar o Pablo do jogo, eu tenho que lembrar também da minha bola aérea defensiva, que ele ajuda muito. Então, eu não posso tirar o Pablo e colocar o Éder sem pensar em todos os aspectos e a do coisa jogo. Que não... Imagina de novo, não vou cobrar do torcedor isso. Ninguém cobra nada, ninguém cobra essa imersão do torcedor. Aliás, a gente está aqui para isso. Mas você não vai lembrar do Pablo tirando uma bola na defesa de cabeça, velho. Não vai. Você vai lembrar do gol que ele perdeu lá na frente, que tá perdendo muito, tecnicamente tá muito ruim, mas existe esse a função aspecto, primária e as outras funções, que também são importantes. Exato, tudo é importante, isso não quer dizer que o jogador tem que ficar. Mas acho que deu para fazer um recorte, vamos deixar algumas coisinhas para a live de terça. Era basicamente isso. O São Paulo defendeu. Hoje era muito, muito importante que o São Paulo não estava com um jogo não estava com cara de 1-0 esse jogo, né? Não estava, até falei que eu duvidava ali com 25, 25. Você falou, e o pior é assim que quando o Gabriel fala, normalmente acontece, ele tem uma leitura muito apurada de jogo, mesmo vendo pela TV. Mas isso não é mágica, isso é só uma questão de só que aí o São jogo Paulo desenha para. É bom ressaltar, as mexidas que o Crespo fez tornaram o São Paulo menos vulnerável. O São Paulo chegou em momentos que estava dando espaço para o Sport construir jogo, para o Sport chegar na linha de fundo e fazer cruzamento. Goleiro, não é normal. Então, assim, ele corrige com o Luan no primeiro tempo um dos problemas, o jogo começa a ficar esquisito, começa a ficar muito trocação, isso não é interessante. Vai colocando mais centroavante, porque precisava ir para cima. Isso não é interessante, porque o time está ganhando de 1-0, ficar trocação, você pode fazer o segundo, você pode tomar um empate, é mais interessante você ter um controle, o máximo de controle que você pode ter num jogo de futebol. Total. E as mexidas dele melhoraram isso. O São Paulo ficou um pouco mais seguro, o Sport parou de ter tantas oportunidades. Começou no máximo a jogar bola para dentro da área ao acaso, bolas que já vinham da intermediária e dão vantagens para o zagueiro, não era aquela bola que o time trabalha, chega ali na lateral da linha de fundo, consegue fazer um cruzamento muito mais direcionado. Então, assim, para o que o jogo exigia hoje, para a ressaca que o São Paulo vinha, para os desfalques que o São Paulo tinha, para a exigência do adversário, para as características do adversário e para a importância que era você conseguir essa terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro, o São Paulo cumpriu o papel dele. E hoje o importante era justamente você sair de lá com os 3 pontos. E você não tem como fazer, não, faz tal coisa e você garante os 3 pontos. Queria eu que tivesse. Faz o gol com 5 minutos, o tal do fecha a casinha. O São Paulo poderia ter tomado um gol numa bola parada que não foi bem hoje. Mas, dentro do que era importante, o São Paulo tentou, o Crespo mexeu para corrigir, e muitas vezes as mexidas vão ser
defensivas, elas não vão ser ofensivas, e aí o treinador tem mérito também quando isso acontece. Eu fiz 3 sinais de positivo, que é um pro vermelho, um pro branco, um pro preto. A gente termina o vídeo por aqui com alegria, gente, porque olha, que sufoco, que bom. Eu queria terminar antes dos 35, muito bom. Eu queria terminar antes dos 30, mas a gente não conseguiu. Mas a gente está se programando para isso, para fazer vídeos um pouco mais curtos e deixar mais debates para a live de terça, que vai ser muito boa. Já convido todo mundo, já coloca aí na sua agenda, vai ser o horário normal, né? 8 horas da noite. A gente vem para a live de terça. Então eu vou ficando por aqui. Fique de olho nas nossas redes sociais, principalmente Twitter, que lá a gente está sempre. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.